Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O mercado da habitação continua a aquecer e o Banco de Portugal diz que chegou a hora de o resfriar. Queremos incrementar o nível de investimento para termos mais oferta no mercado, oferta para todos os segmentos e oferta, sobretudo, nos locais e nas geografias onde temos mais carência de recursos humanos para sermos competitivos na economia e sermos também competitivos na nossa administração pública. Há 8 meses, Luís Montenegro anunciou ao país um conjunto de medidas para mitigar os impactos da mais grave crise estrutural do país, a da habitação. Passado este tempo, as boas intenções de Montenegro foram duramente contestadas pela realidade. Apenas no quarto trimestre de 2025, o preço das casas disparou 17%, fazendo com que um metro quadrado em Lisboa se aproximasse dos 5.200 euros. Entretanto, o valor mediano das casas vendidas em Portugal fixou-se em 2.076 euros por metro quadrado no conjunto de 2025, o preço mais alto já registado pelo INE. Ainda assim, venderam-se quase 170 mil casas no conjunto do ano 2025, um aumento de 8,6% em relação ao ano anterior. O preço médio por cada casa ou fração atingiu também um novo recorde, acima dos 250 mil euros. Como seria de esperar, o volume de crédito à habitação concedido pelos bancos em Portugal registrou um crescimento enorme. Em 2025, as instituições de crédito emprestaram 23,3 mil milhões de euros destinado à habitação. Mais um máximo histórico, correspondente a um aumento de 5,9 mil milhões de euros de crédito concedido face a 2024. Em grande medida, um crescimento impulsionado pelo segmento jovem, até 35 anos, que beneficiou de medidas estatais como a isenção do IMT e imposto de selo e a garantia pública que pode chegar aos 15% do total do empréstimo concedido. Perante uma tendência que parece imparável e a prudência que os riscos da situação internacional reclama, em especial a evolução às taxas de juros, o Banco de Portugal decidiu que era a hora de pôr água fria na fervura de um mercado acelerado. Em curso está uma consulta aos bancos sobre a redução da taxa de esforço das famílias no pagamento das prestações de 50% para 45%. Ou seja, os encargos com os empréstimos não podem ficar acima de 45% do rendimento dos seus titulares. Ao mesmo tempo, o supervisor do sistema financeiro olha com preocupação para os prazos de pagamento, que podem chegar aos 40 anos, e pede ponderação sobre a sua duração. Quererá isto dizer que chegou a hora de olhar com especial cuidado para a situação de um mercado que não tem parado de acelerar? Terão estas medidas, se aprovadas, efeitos na baixa dos preços das casas? Haverá uma inversão de tendência a curto prazo, a médio prazo? Estarão os bancos alerta para os riscos ou preferirão manter o ritmo de um negócio que os ajuda a apresentar sucessivos lucros recorde? Temas para a conversa com Pedro Esteves, jornalista e editor do Público. Este é o P24. O seu dia começa aqui. Viva Pedro Esteves, obrigado por vires ao P24 uma vez mais. Na tua opinião, como é que se explica esta intenção do Banco de Portugal em reduzir a taxa de esforço do pagamento do crédito de habitação de 50% para 45%? Viva! O Banco de Portugal procura fazer com esta medida é arrefecer um pouco os sinais que julga que são preocupantes do mercado de crédito. O mercado de crédito, há aqui um contexto que importa sublinhar, o mercado de crédito vive um crescimento sem precedentes nos anos recentes em Portugal. Os bancos continuam a dar crédito, apesar de, nos últimos anos, de se ter batido todos os recordes de crédito concedido para a habitação. Estão a aproveitar ainda algumas margens provocadas pela subida das taxas de juros e pela evolução das taxas de juros e, portanto, o mercado está muito na perspectiva do Banco de Portugal e tem manifestado isso nas várias intervenções, não só o anterior governador como o novo governador, preocupação com este sobreaquecimento do mercado de crédito. E é neste contexto que surge esta preocupação e esta descida, esta medida que visa descer o limite máximo da taxa de esforço de 50% para 45%. O valor não está ainda confirmado oficialmente, mas tudo indica que será nesta dimensão a redução.
Uhum. Portanto, isto é uma forma, portanto, de fazer com que haja menos um acesso ao crédito mais dificultado. Havendo um acesso ao crédito mais dificultado, há menos transações e, portanto, há uma espécie de regulação do mercado. Sim, no fundo a diferença é pequena, 5 pontos percentuais se for, é uma diferença pequena, mas é mais uma sinalização para os bancos, para que os bancos apertem um bocadinho o controle do crédito. Isto porque o último ano e meio, foi marcado neste mercado de crédito por a medida que este governo criou da garantia pública, que é uma medida que permite, enfim, a clientes dos bancos com menos de 35 anos beneficiarem de uma espécie de garantia pública, de uma fiança do Estado, naquela fatia de crédito que antes os bancos não lhes davam. Os bancos impunham. Exatamente. Antes portanto, uma margem entre 10% e 15% tinham que ser, portanto, a chamada entrada, dos clientes, e agora, portanto, o Estado está a substituir-se aos privados. Nessa entrada. Certo. Precisamente. E, portanto, o que essa medida fez foi abriu aqui uma janela para que os clientes dos bancos com menos de 35 anos pudessem comprar a casa no valor total, portanto, pudessem pedir um crédito no valor total da casa que pretendem comprar, 100%. A medida existia, isto é uma medida que já vem na sequência da crise financeira, a limitação a 85%, 90% do crédito existia, foi uma das lições da crise financeira, que foi quando o mercado inverteu, o valor da casa desceu abruptamente e baixou do valor do crédito concedido e, portanto, criou ali um desequilíbrio entre o que valia o imóvel dado como garantia e o crédito que ainda existia nos bancos que era preciso pagar. E, portanto, as pessoas, enfim, que contraíram esses créditos, quisessem vender a casa nessa altura, a casa já não valia o valor que ainda tinham em dívida para o banco. E, portanto, claro que a crise financeira foi um momento muito, muito extremo da vida económica portuguesa e, portanto, houve ali uma grande destruição, uma grande sinistralidade de crédito e esta medida foi criada para, em situações normais, travar ali um bocadinho estes riscos. O que a medida do governo eliminou foi esta prudência na concessão de crédito e, portanto, provocou uma corrida e um fluxo muito grande de crédito concedido a jovens, portanto a menos de 35 anos, e coincide também com o momento do mercado imobiliário, que também é um momento especial, que é um momento em que existe uma sobrevalorização dos preços das casas, uma bolha imobiliária, já é relativamente, os académicos já coincidem na identificação desta bolha imobiliária, uma vez que os preços sobem não por razões de procura-oferta, mas por razões extraordinárias à procura natural do mercado, fundos de investimento, valorizações da construção, dos preços da construção, etc. E, portanto, no mercado de bolha imobiliária, em que existe uma procura de crédito por uma faixa etária específica, estimulada por uma medida administrativa como foi a garantia pública, o Banco de Portugal olha para este contexto e diz: vamos ter calma porque há aqui alguns sinais de risco facilmente identificáveis. Uhum. É caso para dizer, portanto, que vai ser mais difícil às pessoas, às famílias, em especial da classe média, comprar casa? Isso já é. Não necessariamente por causa desta recomendação, que ainda pode ser só uma recomendação do Banco de Portugal. Já é difícil aceder à habitação neste momento em Portugal, tem a ver com a natureza do mercado de habitação, que já é uma crise nacional, começou em Lisboa, Porto, mas já é nacional. Os preços estão muito altos e, portanto, o que o Banco de Portugal procura fazer aqui é evitar que esta crise da habitação se contamine os bancos e contamine a concessão de crédito dos bancos. Claro que os bancos fazem a sua própria avaliação do perfil de risco e neste momento estamos ainda a falar de sinais muito ligeiros e só para termos uma ideia, no retrato desta fasquia de sub-35 que tem acedido a crédito à conta da garantia pública, os sinais são muito ligeiros ainda. Por exemplo, claro, o perfil de risco é considerado um fator de risco, contrair 100% de crédito, ou melhor, que o crédito represente 100% do valor da casa. Graças a esta medida, houve um aumento muito considerável dessa situação. Os rendimentos de quem acede a crédito para comprar casa, por exemplo, nestas idades, também baixaram o rendimento médio. Portanto, são situações em que o rendimento é mais baixo do que era antes desta medida. Um estímulo para jovens com rendimentos, portanto, mais baixos, digamos assim. Mais baixo. O número de pessoas que mais acedeu a esta medida verifica-se mais no interior do que nos grandes centros urbanos. Por exemplo, também é uma característica que esta medida criou. E, mais importante de todos, e que liga com a questão da medida que esta semana foi notícia, a taxa de esforço
também aumentou. Portanto, o peso que os créditos representam nestas famílias, nestes clientes dos bancos, o peso que representa no seu rendimento também aumentou. E, portanto, isto são tudo sinais que são naturais, é uma consequência natural da própria medida que a garantia pública se define, mas são sinais que o supervisor bancário olha com alguma preocupação. E, portanto, respondendo à tua pergunta, o acesso da generalidade da população ao crédito, à habitação e à compra da casa está limitada pelos preços das casas, não necessariamente pela concessão de crédito. A concessão de crédito continua a fluir e continua a ser dada pelos bancos, agora sobreestimulada com a garantia pública. Uma outra questão que está outra questão que está em análise é a redução dos prazos de pagamento, que em certas circunstâncias podem chegar aos 40 anos. Que impacto é que achas que uma eventual recomendação do Banco de Portugal para que os prazos de pagamento sejam reduzidos, que consequências é que isso pode ter na aspiração das pessoas em obterem financiamento bancário para comprarem a sua casa e já agora também no próprio mercado da habitação? É também uma medida que visa corrigir alguns problemas que se verificaram na sequência da crise financeira, que era os prazos muito esticados na concessão de crédito, fazem com que muitas vezes até agora não tanto, mas iam para lá da própria vida ativa dos clientes que contraíam o crédito. O que criava aqui alguma pressão e quando deflagrou a crise financeira gerou situações bastante complicadas em que muitas famílias tiveram que entregar a casa aos bancos porque não tinham sequer perspectiva de algo, não só naquele momento não podiam pagar, como não tinham perspectiva de vir a pagar. Portanto, a redução dos prazos das maturidades do crédito é uma medida de prevenção e de prudência para evitar situações extremas quando o mercado enfrenta choques adversos. E a expressão choques adversos é importante porque é usada pelo Banco de Portugal precisamente para justificar este tipo de medidas de prudência. Claro que quem está na garantia pública, portanto, abaixo de 35 anos, tem o prazo máximo que a maturidade agora é permitida, que é aos 40 anos. Para quem já tem mais idade, as maturidades vão reduzindo no âmbito dessa medida de prudência. A redução, a única coisa que implica é que, no fundo, aumenta a pressão inicial de quem tem que pagar uma prestação, porque a prestação sobe, mas, por outro lado, também adequa, logo no início da vida destes clientes bancários, ou deveria adequar, a prestação ao seu rendimento. Portanto, só quem pode, na realidade, tem um rendimento que lhe permita assumir aquela responsabilidade no início da vida do crédito, no início da maturidade, é, no fundo, um barómetro para poder avaliar se depois consegue, ao longo da sua vida profissional, manter essa relação com o banco. Quando se estica muito a maturidade, o que acontece é que, ao início, tem-se um alívio, de facto, a prestação fica mais baixa, mas as responsabilidades são muito maiores ao longo de toda a vida do crédito, o custo do crédito aumenta, portanto, o custo total do crédito vai aumentar com a maturidade e, do ponto de vista dos bancos, é o inverso disto, o lucro dos bancos também aumenta porque vão cobrar mais juros pela maturidade. Portanto, a redução da maturidade é também ela uma medida para que as pessoas, quando assumem um crédito, tenham uma noção mais próxima de quais são as responsabilidades que estão a assumir na sua vida e na sua relação com o banco. 40 anos é praticamente uma vida. Tu acreditas, portanto, que a combinação, caso estas medidas sejam evidentemente aprovadas, tu acreditas, portanto, que isso pode ter impacto no mercado financeiro? Pode, por uma vez nos últimos anos, reduzir, portanto, ou pelo menos abrandar o crescimento dos preços? Pode abrandar, nomeadamente, a redução dos preços e também, portanto, fazer com que haja mais facilidade para as famílias para poderem aceder a este bem tão precioso como a habitação? Eu acho que procura, para já, limitar os casos mais extremos. Casos extremos têm a ver, sobretudo, com casos em que as pessoas acedem a um crédito com um rendimento que, neste momento, é um rendimento que lhes permite, por exemplo, que o crédito represente apenas 50% das suas responsabilidades. Na recomendação do Banco de Portugal, 45%, portanto, pese menos o crédito nessas responsabilidades e que, quando estão a comprar uma casa, comprem uma casa que possam pagar, na prática, se as situações do mercado se inverterem. Esta recomendação é, sobretudo, para o futuro. É uma recomendação que procura alertar todos os envolvidos, bancos, clientes e também promotores imobiliários, enfim, o setor da construção, que está a construir casas neste momento, com valores bastante elevados, alertar todos para que o ciclo económico pode virar. E já há alguns alertas
que mostram que este ciclo de expansão está seguramente perto de algum sítio de viragem. Se a inversão for muito violenta, as características atuais do mercado de crédito permitem, ou pelo menos isto é a perspectiva dos mais céticos e das entidades mais preocupadas, pode provocar uma situação de sinistralidade bastante violenta. Isto porque a taxa de esforço está muito acima do que é recomendado, os preços das casas estão muito acima do que é o seu preço natural e as pessoas estão a contrair crédito muito acima daquilo que é, ou muito colado ao preço das casas e sem deixar aquela folga que a garantia pública veio cobrir. E nesse é um quadro que, numa inversão violenta do ciclo, pode provocar danos bastante significativos, desde logo danos pessoais, na vida das pessoas, danos sistémicos e a originalidade da garantia pública é essa, pode ter consequências também para o Estado português, uma vez que é um dos envolvidos como fiador destes casos. Uma última pergunta, Pedro Esteves. O que te parece que vai ser a reação dos bancos? Estarão interessados em reduzir a sua exposição ao risco ou acreditas que vão olhar para esta medida como um travão à sua atividade no mercado que, apesar de todos os receios relativamente ao futuro, continua florescente? Os bancos já manifestaram que não estão interessados em nada que trave a sua atividade central e a sua atividade mais lucrativa, que é a concessão de crédito. Pelo contrário, já pediram várias vezes para que fosse libertado aquele limite das maturidades, portanto os tais 40 anos como maturidade para os mais novos, os 35 para os mais velhos. Têm manifestado sempre e têm mostrado que estão bastante tranquilos com a sua situação de risco. E é verdade. Portanto, a situação neste momento dos bancos portugueses é uma situação muito confortável, com grandes almofadas de capital, capital de segurança, ao contrário do que se passou, por exemplo, na crise financeira. Portanto, os bancos têm uma grande margem para acomodar eventuais pequenos choques que existam neste momento no mercado de crédito. Por outro lado, o próprio perfil dos clientes que existe, dado também as características da economia neste momento e as condições da economia, não gera grandes preocupações e, portanto, os bancos estão muito seguros da situação que têm neste momento no mercado e muito interessados em continuar a bater recordes nos seus resultados. E os recordes vêm precisamente da concessão de crédito. Muito bem. Pedro Esteves, muito obrigado pela tua análise e pelas tuas explicações. Obrigado por vires ao P24. Até uma próxima. Obrigado. Este é um tema da banda sonora do filme Um Mundo Perfeito, de Clint Eastwood, com Kevin Costner a fazer do papel de um criminoso que se evade da prisão e faz uma criança como refém. Este mundo é perfeito porque, ao longo da fuga, o bandido e a criança criam uma relação com afetos intensos e especiais. Um elogio à humanidade, portanto. Em comparação, a história das duas crianças encontradas na terça-feira ao abandono numa estrada em Alentejana, perto de Alcácer do Sal, leva-nos para o cúmulo das imperfeições do mundo. As crianças, francesas, de 3 e 5 anos, estavam sozinhas e perdidas. A sua mãe foi encontrada ontem em Fátima, num bar, na companhia do seu suposto namorado. A história, impressionante e dramática, ainda está mergulhada em muitos mistérios. O maior tem uma resposta impossível. O que leva uma mãe a vendar os olhos dos filhos para ensaiar um jogo de cabra cega antes de fugir e deixá-los ao abandono. O P24 regressa na próxima segunda-feira. Tenham um excelente fim de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.